Olá, eu sou Juliana Lima e eu tô aqui com mais um vídeo para a gente falar sobre liderança. Eu tô com uma convidada muito especial, Maísa Dores, e a gente vai conversar sobre um tema muito interessante. Então já dá um like e já segue o nosso canal para receber mais conteúdo sobre liderança. E a Maísa, ela é uma escritora, uma autora, uma pessoa expert em storytelling. Então guarda esse nome que é sensacional, a trajetória dela e esse tema que é um tema muito interessante. Maísa, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada por estar aqui, tô super animada para falar de storytelling. Ai, Maísa, eu também tô assim muito honrada para Obrigada. falar com você. Você que é essa especialista, eu quero que você explique um pouco, conte da sua trajetória Claro. e fale um pouco sobre o que é esse storytelling, que a gente escuta tanto. Eu já no mercado de trabalho já escutei, já apliquei para contar histórias sobre clientes e assim, acho uma técnica que funciona muito. Mas eu queria escutar assim a sua trajetória e o seu trabalho, que tem a ver muito com a questão de você contar a sua própria história. Perfeito. E como essa técnica é incrível. Perfeito, Ju. Bom, eu quero dizer primeiro que, mais uma vez, te agradecer por estar aqui no seu canal, entregando esse conteúdo de valor e especialmente para o seu tópico, que é liderança. Porque não existe um líder que quer se tornar cada vez melhor como líder sem a técnica, a skill da comunicação, certo? A comunicação ela é indispensável. Se é para todos nós, imagine para aqueles que querem se tornar líderes melhores. E eu gosto muito quando você fala de liderança, porque a liderança está em todos os aspectos da nossa vida. Não é só na questão profissional, mas envolve todas as áreas da nossa vida. E voltando então ao nosso tema de hoje, o tema central, que é a nossa atenção à comunicação com esse elemento que conecta muito mais com as pessoas, que eu vou discorrer aqui um pouco, eu acredito que vai ser de grande valia. Inclusive, eu estimulo que você fique até o final, né, do vídeo, porque a Ju me pediu para que a gente entregasse também algo muito prático que você possa não só aqui entender o que é essa técnica de storytelling, mas já começar a utilizar para você ver as mudanças, as transformações que você vai ter como resultado na sua comunicação. Então, respondendo, Ju, eu comecei a minha carreira como jornalista, né? Minha vida sempre foi voltada para a comunicação, sou apaixonada. Isso também vem desde lá de criança, que aí é uma outra história, mas o fato é que quando eu estava para entrar na faculdade, eu optei por jornalismo, passei pelas áreas tanto de trabalhar nos veículos de comunicação, como acabei indo para assessoria de imprensa. E quando você vai para assessoria de imprensa, você prepara executivos para que eles falem melhor. Também trabalhei com gestão de crises, prevenção e gestão de crises em grandes corporações, que também exige você estar pronto com a história preparada, né? Porque tudo é sobre a história que você conta. Então isso tudo ele foi se conectando na minha vivência, na minha experiência, que hoje eu acredito que está alguma coisa em torno de 28 anos, eu não preciso fazer as contas, mas isso foi de uma forma natural encontrando o seu caminho. E eu sempre gostei muito na comunicação de escrever. A escrita sempre foi uma entrega muito forte minha, as pessoas sempre me mostravam, me falavam, como é importante dar uma palavra de incentivo para alguém, né, Ju? Você que falou sobre liderança. Eu pude me desenvolver com relação à escrita, porque eu via muitos elogios nesse sentido e aí eu fui querendo melhorar. Então, com a escrita, você naturalmente, para escrever um texto sobre uma empresa, sobre um lançamento, pode ser uma página de vendas, você vai precisar de um recurso que é a escrita persuasiva. E a escrita persuasiva, que usa técnicas da programação neurolinguística, que eu também fui estudar, eu gosto muito de PNL, né? A gente fui estudar. Eu descobri que o copy é importante, né? Copywriting, que é essa técnica que reúne as capacidades da gente se expressar
ajudando a pessoa a tomar uma decisão, né? Porque os negócios, na verdade, é sobre a pessoa se posicionar, tomar uma decisão. Eu queria um movimento, um caminho do meio, que não fosse nem tanto ao céu, nem tanto à terra, com relação à persuasão. Que não fosse nem tão agressiva, mas que também levasse a pessoa a pessoa que está lendo a minha página de vendas, a pessoa que está lendo algo que eu estou oferecendo, que eu estou me dispondo a fazer, mas que gerasse, que isso fosse feito com mais conexão. Então, eu estudei profundamente copywriting, com grandes mentores no Brasil e nos Estados Unidos, investi muito em copywriting, mas eu decidi que eu não queria ser uma copywriter só, não que seja pouco, mas eu queria encontrar o meu próprio caminho de comunicação. Eu não queria repetir o que já estava sendo feito. E aí eu entendi, pela minha própria história de jornada, inclusive de vida pessoal, de acontecimentos que foram muito significativos, como que eu fui capaz de olhar para aquilo e dar um desenho interessante. Como que eu pude contar a mim mesma uma história que fizesse sentido daqueles eventos que de bate-pronto não são tão fáceis. Até foi a motivação que me levou a escrever meu primeiro livro, que é o Olhe para Trás. Então, a partir daí... Eu vou até interromper um segundo. Se você quiser comprar, já tá na Amazon. Já tá. Em vários países. Exato. A Maísa veio do Canadá, ela mora no Canadá, então tem tanto no Canadá, aqui no Brasil também. Sim, no Brasil, então, Portugal muito também. Interessante. Eu já li o livro, sensacional, amei. Obrigada. Então, Ju, eu fui buscar esse caminho de conexão. E tem muitas questões, inclusive antropológicas, em relação ao fato de a gente se conectar por meio de histórias. Inclusive tem um fato curioso, que a gente acha que o fogo, né, a presença do fogo da sociedade, do que veio, é uma grande descoberta lá no nosso passado bem distante. A gente acha que está mais ligado ao conforto e à alimentação, que permitiu que a gente saísse do crudismo e fosse então acessar outros tipos de nutrientes por conta que a gente descobriu o fogo, certo? Até aí todo mundo sabemos. Mas a grande questão da descoberta do fogo é que quando o fogo então passou a ser presente no nosso meio, o dia se estendeu. E ao invés de a gente se recolher e se esconder para dormir e começar um novo dia, a gente começou a ficar em volta do fogo e compartilhar experiências. Uau. Essa para mim é o grande elemento que o fogo traz na nossa história, porque com isso a gente começou a se desenvolver mais. Porque você me contava da sua experiência, eu aprimorava o que eu iria fazer no outro dia, porque a gente conversava por meio de histórias. Isso aconteceu isso, aconteceu isso. Olha o poder das histórias. Sensacional. Ali, através dessa conexão. E também a gente conseguiu pôr luz e enxergar aquilo que a gente não enxergava no escuro, né, por meio do fogo. E aí a gente começou de novo a criar histórias e se divertir com aquilo. Então o dia não era só fazer tudo o que tinha que fazer no dia, mas tinha um momento de conexão, um momento de sentar e trocar as experiências. E quando a gente começou a fazer isso, a nossa língua, né, a forma de a gente se comunicar começou a se desenvolver, as interações, as emoções, as percepções. Uau, que interessante. E claro, a conexão. Então eu sou apaixonada porque a história, o storytelling, a forma como a gente conta as nossas histórias está no nosso DNA. É por isso que a gente gosta tanto, é por isso que quando a gente é criança, a gente pede para a mãe contar uma história pra gente. Ou, mesmo adulto, se tá num churrasco, tá numa ocasião até... A gente adora escutar histórias. Não é? A pessoa chega, gente, eu tenho uma história pra contar para todo mundo, até o cara que tá lá fazendo a carne vem. Então, assim, é muito forte. E aí eu pensei, voltando, né? Por que não aprofundar
uma parte da comunicação nos meus estudos que gerasse muito mais impacto. E como você gera impacto? Nas conexões. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: as pessoas, talvez elas esqueçam do que você disse, mas elas jamais vão se esquecer de como você as fez sentir. E a história, ela permite isso. Permite você deixar uma emoção que gera uma memória. Se vivenciar, quando você escuta, se você entrar ali e prestar bastante atenção, você vivencia. E eu acho que a questão da autenticidade, eu acho que assim, para a questão da liderança, eu acho extremamente importante. Eu acho que o trabalho que a Maísa faz, a Maísa é uma das minhas mentoras, eu fiz o programa dela e achei assim que foi fundamental para a criação do meu negócio, para a criação do meu business. Por quê? Porque você contando a sua história, você consegue trazer a sua realidade, tudo que você viveu, para o que você quer realmente transmitir, o que você quer entregar para o seu público. Então você fica autêntico, você não está fazendo igual a qualquer pessoa que está no mercado. Você traz o seu conteúdo, a sua história para o mundo, conectando o seu business com a sua história. Isso. Eu acho assim sensacional e para mim foi transformador, porque muitas vezes a gente não se dá conta de tanta coisa interessante que a gente viveu e que a gente passou, decisões tomadas que transformaram a nossa vida, que a gente é hoje. Obviamente, né, depois de tudo que a gente passou na vida, a gente se torna um ser humano com toda essa experiência. Então você reviver isso e contar de uma maneira, uma percepção bacana, é transformador, é muito interessante. E é interessante que a técnica do storytelling, como você vivenciou no programa, no storytelling, ele é algo que, por mais que eu queira, talvez você esteja assistindo aqui, então me conta como eu faço para contar histórias melhores no meu ambiente de trabalho, na minha situação de vendas. Eu te diria o seguinte: calma, a gente vai chegar lá, no raciocínio aqui. Por quê? Porque primeiro eu preciso que você internalize que história você conta para si mesmo da sua própria história. Fica com essa reflexão, se você puder, anota isso, porque ela vai fazer com que você construa uma ponte segura para a sua comunicação começar a de verdade rolar. Por quê? Também porque o programa Storytelling que você citou nascesse, eu entendi, né, naqueles momentos de insight misturado com estudo, pesquisa, que a comunicação nossa, no melhor modelo, numa situação confortável para a gente realmente perseguir a trilha da autenticidade, eu estou buscando sempre ser assertivo, correto? Eu quero que o mundo entenda que a mensagem que eu estou transmitindo, ela é de fato, ela é relevante, ela é interessante. E eu só faço isso se eu tenho uma assertividade. Imagina se eu estivesse falando aqui sem a menor energia sobre isso. Né? Então, não ia gerar. Exato. Então, a assertividade, ela é a base. Vamos visualizar aqui uma pirâmide, como se fosse a famosa pirâmide de Maslow, mas a assertividade está na base. E depois da assertividade, e se eu tenho assertividade, eu estou no caminho da minha autenticidade. Perfeito. E essa autenticidade, aqui na segunda camada, que vai me levar para a terceira, que é a tal da autoridade. Mas que autoridade é essa? É o seu lugar. E aí eu vou voltar para a questão da sua história. Você não tem como ocupar um lugar de autoridade, e aí é self-image, né? É a imagem que você tem de você mesmo, se você não acessa a sua história com as coisas todas que aconteceram nela, como realmente um caminho de honra. Não importa se você não gostou de algo. Se você tá aqui agora e tá fazendo as suas coisas, tudo contou. Dá para ser melhor? Sempre. Exato. Então você tá o quê? A autenticidade, a autoridade, e aí sim você vai para uma coisa que todo mundo fala hoje em dia, né? Todo mundo quer. A audiência. Mas quem é minha audiência? Minha audiência é qualquer pessoa que esteja na minha frente, escutando ou recebendo a minha mensagem por meio de um vídeo, por meio de um canal que seja rede social.
E não importa se eu tenho 10 seguidores, porque ninguém está contando. Não é essa a régua. Não é essa. Então, eu busquei esse caminho e eu percebi, e claro, os próprios estudos sobre essa habilidade de a gente, que é uma habilidade que todo mundo pode adquirir. Isso é interessante. Ela não é um talento que nasce. É que tem muita gente que acha, não, eu tenho que escrever muito bem, eu tenho que falar muito bem para eu poder contar uma história. Exato. E realmente, pelo que você se comentou, você pegar os maiores nomes da história, remota ou contemporânea mais recente, você vai ver que são pessoas que se ligaram que esse era o caminho, que é exatamente o que você está fazendo aqui por estar dedicando tempo a esse conteúdo, a esse vídeo. Você pega pessoas como Silvio Santos, você pega pessoas como Steve Jobs, pessoas que se dedicaram a entender como que gerava mais conexão com o público que ela queria atingir. E isso é um processo, isso é um caminho. E eu gosto até de citar o Silvio Santos, que foi bastante citado recentemente por conta da sua passagem, mas ele é notório porque ele era tão autêntico que as pessoas que o imitavam brincando de ser ele, porque não tem como ele era imitar único, o Silvio Santos. exato, ele tinha aquela personalidade, dele, aquela maneira dele total. E por que a gente não pode construir isso? Agora, como que ele construiu? Ele valorizou as coisas que aconteceu com ele. Né? Antes dele estar no rádio, e olha de novo a questão da palavra de incentivo, o vídeo nem é sobre isso, mas eu me lembrei, falei disso no início, vou falar agora de novo. Ele ouviu de um policial, né, que ele estava vendendo, fazendo o camelô dele lá no Rio, e falou, cara, você tem uma voz muito boa, você está desperdiçando seu talento. E aí é quando ele vai pro rádio. Interessante, bacana. Na verdade, ele começou a fazer um programa de vendas numa balsa que atravessava ali, não sei se era Niterói, não me lembro bem, mas eram umas propagandas, porque durava um tempo a travessia e eles punham no rádio anunciando marcas, propagandas, isso muitas décadas atrás. E aí ele vai para a rádio, e aí o resto da história a gente conhece. Então, por uma palavra de incentivo. E ele foi ajustando essa comunicação dele. Então, o meu incentivo, a partir disso, é que você, primeiro, tome posse das coisas que te aconteceram. Primeiro, realmente numa posição de extremo reconhecimento que vai gerar, claro, a gratidão. Que é uma base necessária para você ir para o aspecto positivo dessa história, fazer mais esse exercício de reflexão, porque é aí que você vai encontrar o seu ponto para se comunicar. Lembra, base, assertividade. Então você volta na sua história, se torna assertivo, vai para a autenticidade, que é um caminho natural, gera autoridade, outro caminho natural, e aí você cria audiência. E Maísa, você está me lembrando agora do início do programa que você falou essa questão da gratidão. E eu sempre fui muito grata, mas assim, quando você para e realmente começa a contar a sua história e você se coloca naquele lugar de eu realmente sou grata por tudo que aconteceu na minha vida, independente se foram coisas positivas ou negativas, tudo que me trouxe até aqui. Sim. Então, quando você fez aquele exercício, foi a primeira sessão nossa que você falou, olha, você vai escrever, fazer uma lista de tudo que você é grata e tudo, e como isso já começou a transformar desde aquele primeiro momento, porque você falou a questão da criatividade, como isso dentro da gente mexe a um muito. Ponto que no dia seguinte eu já tava assim com tantas ideias, eu já tava assim, minha mente foi que interessante. Perfeito. E eu senti exatamente, você falou, você vai acordar e você vai sentir, vai começar a pensar em várias. Eu comecei a anotar tudo. Você é fora da curva, né, Ju? A sua dedicação, eu gosto muito, inclusive, de estar aqui, porque é uma conversa profícua, produtiva, porque de verdade a sua dedicação, o seu olhar e a sua sensibilidade para esse tema, eu fico muito grata, muito feliz, porque vai de fato contribuir para líderes melhores, porque você captou muito bem a importância dessa skill, dessa técnica de querer fazer uma comunicação melhor, mas ela não ser fake, ela ser algo seu.
E o que é seu que não é de mais ninguém senão a sua história? Exato. Porque todo o resto nós somos iguais. Ser humanos, a gente faz coisas iguais, a gente tem problemas muito parecidos, a gente desafios, a gente se alegra por coisas muito semelhantes, mas o que nos torna único são as coisas que nos aconteceram, né? Pro bem ou pro mal, tudo isso te tornou uma pessoa melhor. Então, se a gente souber colocar essas histórias em perspectiva, e aí a gente aprender a fazer isso com cada coisa que nos acontece, a gente vai ter um repertório, que essa palavra é muito importante aqui, a gente vai ter um repertório interessante. Isso é fundamental nos tempos de hoje, onde a briga é pela atenção. As pessoas estão super ocupadas, a rede social é uma loucura, porque antes, quando você precisava comprar alguma coisa, né, a gente pegava um carro ou em algum lugar e se dirigia para o lugar para comprar. Hoje está vendo conteúdo, agora mesmo pode ser que a gente foi interrompido aí para você. É coisa pulando na sua tela que você não estava nem sabendo o que você queria, o que você precisa. E provavelmente a gente não precisa, mas isso é uma interrupção sistemática que virou uma coisa muito importante hoje, a gente entender como a gente capta a atenção das pessoas. E a gente só consegue captar a atenção das pessoas pelas histórias, pelo aquilo que gera conexão com ela. Então, se eu conto aqui uma história de dor, de perda, uma história de superação, de transformação, é onde eu vou criar pontes seguras com você. Talvez você não vá nem lembrar o meu nome. Aí você fala assim, eu lembro de uma mulher lá, tava no Pink com a Ju e ela contou um negócio que me marcou. Então é isso que é fundamental na história. E pode ser relatos profissionais, pode ser misturando um pouco, mesclando um pouco o pessoal com algo que você quer dar o acabamento ou encaminhamento para aquela mensagem profissional que você quer entregar para o teu time, numa situação de liderança, por exemplo. Mas eu vou dar aqui o ouro. Agora eu vou dar o ouro. Toda história, para ela ser de fato interessante, ela tem que ter uma palavra: transformação. O que é que se transformou? Por quê? A história, quando ela começa, geralmente, se a gente for usar um modelo que é muito comum, muito conhecido, que é a Jornada do Herói, que é de Joseph Campbell, que é outra história, conteúdo para outro vídeo. Para outro vídeo, olha, gente, vai ter que fazer bastante coisa. Nossa. Ele diz que numa situação de 100% de uma história, 10% que é o início, mundo comum, tá tudo bem. E os 10% final também é quando tudo deu certo, tá tudo bem. Então, se você pegar 80% da história, aí você pega aí o que você tá assistindo na Netflix, seus filmes, novela, pode ser o que for. 80% é o quê? Treta. 80% é todas as lutas, as lutas, superações. Porque você tá ali olhando como é que ele vai superar, qual foi a transformação. Então, da mesma forma, você vai fazer isso com a sua história. Da mesma forma, é possível você trazer isso para sua comunicação e compartilhar isso com o mundo. E não é vexatório. A gente não pode ter vergonha da nossa história. Exato. E aí eu vou deixar um outro nome, que é Brené Brown, né? Coragem de ser vulnerável, que é um conteúdo fantástico, que ajuda muito a gente se libertar para poder compartilhar a nossa história. Perfeito, interessante. E Maísa, então você acha assim, para as pessoas que querem, porque realmente assim, o storytelling, o seu programa me transformou e assim, e eu acredito muito nessa questão de contar histórias de uma forma, passando uma verdade. Né? E eu, como eu falei, assim, minha trajetória no mundo corporativo, eu trabalhava muito com a equipe, já fiz vários cursos dessa questão de você contar, você vai visitar um cliente, você poder contar para o cliente, quer dizer, uma história de um outro cliente que está passando pela mesma dor desse cliente e como isso impacta, porque o cliente realmente ele fala, não, você entendeu a minha dor. E ele sabe que o outro cliente passou mais ou menos pela mesma situação e dá um conforto, dá uma segurança. Então, assim, esse poder eu acho sensacional. Mas essa questão do seu trabalho especificamente, que esse programa de Storytelling Me, de você contar a sua própria história, assim,
qual a dica que você daria para o pessoal que, ok, eu quero contar, mas por onde eu começo? Quer dizer, tem alguma dica que você poderia dar? Fala, não, o que? Você faz uma carta, você começa contando desde a sua infância. Se você puder só assim dar, ou você de repente colocaria, até para eu colocar para quem está assistindo, que acompanha o canal, algumas perguntas chaves para que a pessoa possa se desenvolver, porque eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes a gente quer, ok, eu quero escrever, porque a escrita é transformadora, mas como tem gente que não tem o hábito de escrever, você se perde um pouco, você fala por onde eu começo. Então, assim, de repente uma dica simples, se você puder, eu acho bem bacana. Lógico, com todo prazer. Falei que ia ter coisa importante no final do vídeo. Seguinte, primeiro que o ato da escrita, não estou falando de digitar, o ato de escrever é um ato que mexe com aspectos neurológicos importantes para nós e que tem um poder de organização do nosso raciocínio e de nos abrir janelas importantes da perspectiva, da criatividade, da intuição, porque trabalha muito forte o subconsciente, que é uma base muito grande do meu trabalho. Então, o ato de escrever, por exemplo, 15 minutos por dia já é fundamental. É sobre o quê? Não tem tema, é tema livre, é sentar e falar sobre o que você está sentindo. Essa base é da Julia Cameron, que escreveu O Caminho do Artista, tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, todos um dos livros mais vendidos. Depois você passa uma listinha, porque ela já falou em tantos livros, assim, e eu quero, para passar para quem segue o canal, e eu também quero anotar tudo, porque claro, a gente deixa aqui para eles, assim, com certeza, a listinha. Então esse é o primeiro ponto, você se abrir para escrever. Mas 15 minutos é muito, começa com 3 minutos, começa com 5 minutos, não torna a jornada difícil. Tem a disciplina e a consistência de querer ser melhor e fazendo coisas que lhe são não tão confortáveis, porque é no desconforto que tem o crescimento. As histórias mostram isso, não é? É no desconforto que vem a transformação. Nas histórias mais fantásticas, você curte a história, inclusive por conta disso. Então, não se para falando, eu não sou essa pessoa da escrita. Não é aí que esse lugar não vai ser positivo. Interessante. E um assessment, um exercício muito interessante, portanto, a partir daí, esse é um que vai te ajudar bastante, mas tem um que eu gosto bastante, que eu passo para os alunos, que eu faço as mentorias, que eu dou as aulas, palestras, é o seguinte, você vai pegar, eu espero que você esteja tomando nota aí, mas depois eu também te mando o arquivo, coloco aqui no canal esse documento, você vai pegar o ano, ou o mês, criar mesmo uma tabelinha. Você vai criar o ano e o mês e você vai colocar o que aconteceu. Na outra coluna você não precisa escrever uma carta, é uma frase. O ano ou o mês, vamos supor que você esteja fazendo 2024 e aí você vai colocar os meses. Aí você vai colocar um acontecimento marcante ou mais. O que você sentiu na outra coluna, o que você sentiu e logo na sequência o que você aprendeu. Na outra coluna, se possível, você cria uma frase sua. Olha o poder da comunicação surgindo. A autenticidade, a autoralidade, a assertividade. De você criar o seu próprio conteúdo. O seu próprio conteúdo para dizer, foi assim que eu cheguei a essa conclusão. E aí você criou até um statement, você criou até uma frase. E aquilo é uma micro história, uma parte da sua história. Então, se você estiver no network, se você estiver numa reunião de trabalho, liderando um grupo, numa reunião importante de equipe, você pode pegar isso como um takeaway para dividir com eles. Fala, gente, antes da reunião começar, eu quero dividir uma história aqui com vocês, que me aconteceu algo que talvez vocês fiquem interessados em saber. Eu garanto que quem estiver escrevendo, olhando o celular, vai parar e vai olhar para você. Também acredito. Aliás, faz um teste. Você pega, manda um WhatsApp para uma amiga aí, ou para um amigo falando assim, cara, aconteceu um negócio. Manda o WhatsApp. Não manda o áudio, só escreve, cara, aconteceu um negócio que você não tem noção. Não, as pessoas amanhã eu te conto. Não. O cara vai te ligar.
ele vai falar, não, me conta agora o que aconteceu. Porque as pessoas são ávidas por histórias, elas querem saber. Então não é depois eu conto, não existe isso. Exato. Então toda vez que você fala que vai entregar algo que é um acontecimento e que algo se desdobrou dali, é interessante, mas você precisa construir esse repertório. Senão a gente fica no automático, a vida está acontecendo, Ju, Exato. e a gente não está fazendo os registros que a gente precisa fazer. Não tá parando para pensar. Eu acho Pra que pensar. esse parar, Exato. isso que você está falando de escrever pouco, você não precisa começar escrevendo muito tempo, mas só esses 3 minutos ou 5 minutos Isso. que você já comece, realmente, assim, faz uma diferença absurda. Ficar com você, porque né? você vai fica ficar com você reflete, de repente até no seu dia, algum acontecimento, se você não quiser ir lá atrás para começar, escrever o que aconteceu. Começa no pelo seu agora. Agora, exato, Né? e vai trazendo, né, vai indo para trás e vai se Isso. aprofundando um pouco mais, mas para quebrar aquele Conectar. bloqueio, você se conecta com você. E eu acho que essa autorreflexão faz toda a diferença. Toda Porque você começa, porque esse dia a dia nosso, correndo, a gente também esconde muito, não é? As coisas que não estão tão boas, a gente vai correndo, mas quando você para, fala, opa, deixa eu dar uma analisada no que está acontecendo, o que eu realmente quero da minha vida, Exato. como é que foi meu dia com a minha equipe, se for um líder, ou até um líder da sua própria vida, assim, como é que eu estou com a minha família, enfim, para você dar uma refletida. Eu acho que faz todo sentido você escrever. E a gente precisa lembrar a nossa constituição física, que constitui, portanto, o nosso emocional, que é como a gente vai para o mundo. Então, quando você se conta uma história e quando você se torna melhor preparado para dividir parte da sua história ou de histórias que aconteceram na sua vida que vão fazer sentido para o público que você está falando, existem alguns fenômenos físicos que estão acontecendo, como a própria liberação da dopamina, da ocitocina, que são descargas que a gente ganha de neurotransmissores que são muito importantes. Algumas conseguem até ser viciantes. Tanto é que a gente pode ter o vício do açúcar, mas a gente pode querer trocar esse vício, por exemplo, por exercício físico, porque é o mesmo neurotransmissor. Então, assim, quando você intencionalmente, deliberadamente escolhe lidar com neurotransmissores ao seu favor, e você então se apaixona por entender como que as pessoas funcionam, você vai chegar no momento que você vai entender que o que gera conexão precisa e extremamente de qualidade com as pessoas é a conexão emocional, que só se dá por meio de uma conversa gostosa, onde tem uma história sendo contada e não um pitch, não uma página de vendas pura e simples, né? Porque as pessoas adoram comprar. Esse é o ponto. Tem uma frase que eu gosto muito: as pessoas adoram comprar, mas elas odeiam que vendam coisas para elas. Exato. E aí é que tá o toque. Então eu espero ter contribuído com esses elementos. Demais. Depois você me diz, eu quero voltar aqui mais vezes. Claro. Obrigada, Maísa, amei. Sensacional. Amei o bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Então não esqueçam, podem dar um like e sigam o canal, que a gente vai colocar aí algumas dicas que a Maísa falou ao longo da entrevista. E qualquer pergunta, a Maísa está super disponível. Claro, com certeza. E vai voltar aqui, né? Várias vezes. Que Muito lindo, obrigada. muito obrigada por essa Foi oportunidade. maravilhoso. Ó, um beijo. Beijo, até. Obrigada.